Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre forma musical e como que esse conhecimento vai ajudar você a ler mais rápido, a ter uma percepção um pouco maior da música e, consequentemente, ter uma fluência musical na hora que você vai ler, na hora que você vai tocar, tá? Eu geralmente gosto de fazer esses vídeos em formato de live, porque eu acredito que a interação é um pouco melhor, né? Ali eu posso realmente, se tiver alguma dúvida, posso responder naquele momento, tá? Mas por alguns compromissos que eu vou ter, eu não vou conseguir hoje à noite, né? Hoje às 20 horas, geralmente a nossa live, eu não vou conseguir ter esse tempo. Por isso eu deixo de gravar esse vídeo, mas de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever nos comentários, é só me mandar uma mensagem por inbox. Dependendo da sua dúvida, se for uma dúvida muito que demanda bastante tempo para eu responder, quem sabe eu posso transformar essa dúvida num vídeo e atender maiores pessoas que tenham essa mesma dúvida, tá? Então vamos para a nossa aula propriamente dita e eu quero primeiramente já deixar aqui uma sugestão de leitura, já deixar aqui o material que eu acho que vale muito a pena para você que está estudando piano, para você que está estudando música, porque é uma leitura muito gostosa, muito simplificada, não tem nada tão complexo. Naturalmente, talvez você vai ter que conhecer alguns símbolos musicais para conseguir ter um entendimento um pouco melhor. Mas a Universidade de Cambridge escreveu uma coletânea que eles denominaram Cadernos de Música da Universidade de Cambridge. E nesses cadernos eles abordam diversos assuntos. Então tem um caderno de história da música, tem um caderno sobre instrumentos na orquestra, e tem esse caderno que é o que eu vou utilizar como base para a aula de hoje, que é o de forma e estrutura na música, tá? Então eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre esses cadernos, sobre esse material, porque é um material que inclusive utilizei no conservatório e quiçá também na universidade. Eu tinha alguma dúvida assim, eu olhava nesses cadernos porque eles realmente condensam bastante, dá uma visão geral, né? Dá para vocês terem uma ideia geral. Claro que se vocês precisarem de aprofundar em algum assunto, não vai ser esse material que eu vou indicar, tá? Porque eles abordam de uma maneira bastante rasa, mas muito efetiva, entendeu? Então, por isso que esses cadernos eu acho super interessante vocês conhecerem. E a minha fala de hoje, a minha aula de hoje, eu procurei me inspirar nas informações que eu encontrei nesse material, tá? Então, só repetindo o nome: Forma e Estrutura na Música, Cadernos de Música da Universidade de Cambridge, e quem escreveu foi Roy Bennett, ok? Então, só para vocês contextualizar, só para eu contextualizar em vocês, e também se vocês quiserem aprofundar no assunto que eu vou abordar hoje, é só procurar esse livro, e nesse próprio livro também vai ter indicações de vários outros na bibliografia, enfim, tá? Vamos para a aula efetivamente, tá? Então, antes de mais nada, antes da gente falar sobre forma musical, vamos entender o que é uma forma em música, tá? Então, quando o compositor está escrevendo uma peça musical, ele não vai sair escrevendo qualquer coisa e isso aqui virou uma música. Não, a pessoa ela vai pensar, ela vai pensar no que ela quer transmitir com aquela mensagem musical, mas antes de mais nada, ele tem que tomar um cuidado muito grande e ser muito cuidadoso, tal como, por exemplo, um arquiteto vai construir uma casa, tá? Então, ele precisa primeiramente ter uma ideia de continuidade musical, né? Se eles escreverem notas aleatórias, talvez não tenham uma ideia musical, né? Então, ele tem que pensar nessa continuidade e nesse equilíbrio e na beleza musical. Para que isso tudo funcione muito bem, existem certas formas. A gente vai colocar a música dentro de uma espécie de caixinha, de estrutura, para que a sua mensagem
ela seja entregue de uma forma efetiva. Assim como na linguagem escrita, na linguagem falada, se eu pegar palavras sem nexo e colocar uma em seguida da outra, a gente não vai transmitir nada, tá? A gente vai, a pessoa que vai estar lendo aquilo não vai entender nada. Ao menos que o poeta, por exemplo, tenha uma explicação artística para fazer aquilo, né? Então você pode encontrar um poema concreto que tem palavras que podem ter uma correlação entre si, que se você ler de uma maneira literal, você não vai conseguir entender. Mas se você tiver a ideia do poeta, do que ele quis transmitir com aquelas palavras escolhidas, naquele texto, enfim, naquela estrutura linguística ali, você vai falar, nossa, olha que legal, uma obra de arte. Assim acontece na música também, então, às vezes você vai escutar uma música que você vai falar, nossa, parece que esses sons um pouco aleatórios, eu não consigo entender essa lógica dessa música, mas aí, de repente, quando você entende o sistema ou quando você percebe o que o compositor, o que o cara ali quis fazer com aquelas notas musicais, você fala assim, nossa, olha, essa realmente é uma obra de arte compreensível, enfim. Mas de qualquer forma, só divagando aqui um pouquinho, né? Mas voltando um pouquinho mais para o assunto, antes de mais nada, o compositor ele tem que pensar como é que ele vai atingir esse equilíbrio e essa beleza musical. Então, se ele colocar dentro de uma forma, com certeza ele vai conseguir projetar a sua música com muito mais efetividade. Tá certo? Então, uma das coisas importantes, então, essa definição de forma, né? A maneira como o compositor vai conseguir escrever e transmitir sua mensagem da melhor forma possível, tá? A primeira coisa importante continuando aqui, que o compositor, ele tipo assim, ele raramente vai apresentar uma ideia e que essa ideia vai ser suficiente para o seu trabalho. Então, assim, ele vai ter várias ideias musicais. Tem XYZ ideias musicais. Por quê? Porque se ele colocar só uma ideia, vai ficar uma coisa muito sucinta, vai ficar uma coisa que às vezes não vai ser suficiente para ele conseguir transmitir essa mensagem de uma maneira mais efetiva. Mas também, se ele ter ideias demais, colocar ideias A, B, C, D, E, e colocar muitas ideias ali dentro que às vezes não tem uma correlação entre si, a coisa também não vai funcionar. Então tem que ter um equilíbrio. Então é por isso que a gente escreve tudo dentro de uma forma. E por isso também que é importante que as ideias elas se repitam de alguma forma para que o ouvinte também consiga se situar na música. Imagina se tivesse uma música que fosse construída sem nenhuma repetição e o ouvinte, então, ele ia ficar um pouco atordoado com tantas informações diferentes. Então, é importante que tenha uma correlação entre as ideias e que, de repente, você possa repetir essas ideias, tá? E não só repetir essas ideias, mas você tem uma ideia musical, você pode repetir ela em determinado momento e mais, você pode colocar uma ideia que seja um pouco contrastante com o que você está fazendo, tá? Então, existem técnicas composicionais que você pode fazer esse contraste de ideia e fazer com que tudo se una de uma maneira lógica, de uma maneira artística e bela, de tal forma que a pessoa que vai estar ouvindo vai conseguir entender tudo aquilo que você quis transmitir com aquela mensagem musical, tá certo? Essas técnicas, por exemplo, eu falei, tem uma ideia musical, o compositor pode pegar essa ideia musical e pode fazer ela de uma maneira contrastante. Eu não vou me ater a essas técnicas, tá? Porque não é o objetivo do nosso vídeo, né? Se eu fosse abordar cada técnica, ia ser um curso completo de composição musical. E esse conhecimento, eu sou pianista, eu não sou compositor, né? Eu sei alguma coisa de composição, porque essas coisas de composição são importantes para a gente tocar, tá?
Então, também é importante que vocês tenham uma ideia geral, né? Não precisa de saber todas as técnicas, mas enfim, o objetivo do nosso vídeo não é eu me estender nessas técnicas, mas eu vou citar algumas delas, então você provavelmente já deve ter ouvido em algum lugar, tá? Então a gente pode pegar uma frase musical, uma ideia e de repente a gente pode mudar de tonalidade. Ou então a gente pode mudar o ritmo ou a velocidade com que a gente executa aquilo, né? A gente pode mudar a dinâmica, né? Ou a gente pode tocar mais forte, a gente pode tocar mais fraco, ou a gente pode mudar o timbre, ou seja, a gente pega essa ideia, a gente muda os instrumentos que estão tocando essa ideia musical, né? Então, assim, existem inúmeras técnicas que os compositores podem utilizar. Ele pode utilizar a combinação dessas técnicas, ou de repente ele pode utilizar só uma, enfim, isso aí fica a cargo da criatividade do compositor para lidar com esses fatores, tá certo? Então, só resumindo aqui, o compositor ele escreve geralmente então dentro de uma forma musical para que o ouvinte consiga se ambientalizar, consiga entender as ideias de uma forma mais efetiva. E também nessa forma musical, o compositor vai trabalhar com as repetições e com as ideias novas, né? Então, você pode trabalhar com várias ideias, com repetições dessas ideias e com contraste entre essas ideias, tá? Muito bem. Então, aqui eu vou falar por cima, tá? Só para vocês ambientalizarem, não vou me aprofundar, mas se vocês quiserem se aprofundar, é só vocês darem uma pesquisada. Antes de o compositor escrever alguma música, ele vai selecionar qual que é a escala central, ou melhor dizendo, a tonalidade que ele vai escrever aquela música. Como assim, Lucas? O que é tonalidade? O que você quis dizer com isso? Meio que assim, o compositor, antes de escrever uma música, ele tem que pegar um conjunto de notas. Ó, vou pegar essas notas aqui, ó. A gente tem 8 notas, né? Que a gente nomeia 8 notas musicais, que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Desculpa, 7 notas musicais, eu repeti o do aqui. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas a gente tem 12 notas no meio, entre essas 7 notas musicais. Então o compositor fala, quero pegar 7 dessas notas, enfim. E daí, então, ele vai selecionar o que a gente chama de tonalidade. Então, é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque essa tonalidade, por exemplo, ele selecionou numa tonalidade X que a gente vai chamar de Dó maior. Existem outras tonalidades que estão próximas a essa que vai ser preferencialmente utilizada por aquele compositor. Então, quando você entende esse conceito de tonalidade e qual tonalidade o compositor escreveu aquele trecho musical ou aquela peça, você também vai ter ideia das tonalidades próximas que provavelmente vai estar no meio da música e consequentemente, você colocando esse conhecimento dentro de uma caixinha na sua cabeça, você automaticamente vai conseguir ler mais rápido. Por quê? Porque aí você vai estar tocando um trecho e você fala, olha, o compositor está tocando em Dó maior aqui. Olha, de repente ele mudou a tonalidade, veio para uma tonalidade um pouco próxima aqui, né? Ou, de repente, nossa, não foi para uma tonalidade próxima, foi para uma tonalidade completamente diferente, que pode ser que ele faça isso, né? Tonalidade, repetindo, nada mais é do que uma seleção de notas ali que o compositor vai utilizar para poder escrever suas músicas, tá? E quando ele transita entre essas tonalidades, só para a gente nomear as coisas, ele está em Dó maior, nossa, mudei para Sol maior. Então, ele está fazendo uma modulação. Então, a modulação também é muito importante para que o compositor possa fazer essas ideias serem contrastantes, tá? Então, é uma das técnicas para que ele faça essas ideias, possa fazer essas ideias de uma maneira contrastante. Ok? Só uma visão geral sobre tonalidade, né? Mas só para vocês entenderem aí que existem essas possibilidades, né? Quanto mais conhecimento a gente tem de tudo isso, mais a nossa leitura fica fluida.
Tem uma coisa que quando a gente nomeia um determinado, a gente coloca dentro de uma caixinha um determinado conhecimento, a compreensão daquilo fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo musical. Então, às vezes a pessoa está tocando, mas ela tá tocando várias notas várias notas na sequência e ela está tocando aquelas notas certas no tempo certo. Mas vai ficar muito mais fácil se ela contextualizar aquelas notas com o conhecimento anterior que ela já obteve. Entende o que eu quero dizer? Vai ser muito mais rápido para ela ler alguma coisa se ela tiver essa capacidade de correlacionar com o que ela já sabe. E o que ela já sabe, quando mais ela coloca dentro de caixinhas, fica mais fácil, entendeu? Do que deixar ao acaso. Tipo, eu já toquei isso em algum lugar, já vi essa estrutura em algum outro lugar. Tá? E quando ela nomeia aquilo faz sentido para ela, fica muito mais fácil para ela ler. Certo? Então agora a gente vai efetivamente entrar nas formas musicais. Existem, assim, inúmeras formas musicais nesse vídeo, como também, né, eu vou só me ater às formas pequenas, porque as formas maiores, elas são, de certa forma, derivadas das formas pequenas. Então, eu vou aqui só me ater a formas pequenas, em duas formas musicais, que é a forma binária e a forma ternária. Tá? Pensam que isso aqui, essas formas binárias e formas ternárias, é como se fossem projetos simples que o compositor vai conseguir estruturar suas peças musicais, tá? Então, a forma binária, ela vai estar dividida em duas seções, a seção A e a seção B, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de formas, de músicas que estão dentro dessa forma binária, para que vocês possam ter uma visão geral de como que é isso e de como que a gente consegue utilizar essas estruturas em nosso favor para a gente poder ler mais rápido. Então, peraí, deixa eu só compartilhar, só um instante, eu vou baixar aqui minha câmera, que eu vou compartilhar com vocês uma partitura. E a gente vai ouvir, esse aqui é o famoso minueto em sol maior do Bach, tá bom? Eu vou colocar essa peça para vocês ouvirem, eu vou passando aqui na partitura e vocês vão entender onde que vai estar a seção A e seção B dentro dessa música. Então, só um instante. Espera aí. Espera aí, só um instante. Voltou, né? Aí repete. Muito simples, esse é o minueto do Bach, tá? E eu acho que vocês ouvindo assim, já dá para perceber que ela foi fragmentada em seção A e seção B,
Né? A seção A, ela vai até essa barra de repetição, né? Que é a primeira ideia musical, que inclusive é a música que as pessoas mais conhecem, né? Desse minueto do Bach, tá? E depois a seção B, essa parte secundária aqui, que é a parte que as pessoas menos conhecem, mas essa música ela é dividida em seção A e seção B. Só um parêntese que eu esqueci de comentar anteriormente é que existem algumas regras, não só o compositor, como se diz, não vai só pegar, por exemplo, e escrever duas ideias e juntar. Tem algumas certas regras para que ele consiga fazer disso de uma maneira melhor, mas aqui vamos se ater a esse contexto geral, tá? De que a gente consegue então ter duas ideias musicais, a primeira e a segunda ideia musical, que elas são bem parecidas uma com a outra, que não tem uma diferença muito grande. Outra coisa, né, esse minueto geralmente ele é atribuído ao Johann Sebastian Bach, mas provavelmente não foi ele que compôs, tá? Tipo, naquela época que ele escreveu esse minueto, na verdade, que ele foi atribuído a ele, né? Ele não foi ele que escreveu. Não existia essa coisa de direitos autorais, tipo, eu compus essa música, então essa música é minha, eu tenho os direitos autorais sobre essa música. Então, os compositores meio que assim, deixa eu pegar essa peça sua e vou colocar dentro de um livro aqui meu que eu estou construindo, entendeu? Então, essa noção de que a pessoa ela ia compor uma música, ia ficar para a eternidade, para a posterioridade, para que as pessoas reconhecessem o trabalho deles, eles não tinham tanto essa noção. Era coisa muito mais prática, era muito assim, eu tenho que trabalhar com isso, então eu tenho que escrever aqui, não tinha essa noção de que a minha peça vai sobreviver pro resto da vida, era muito mais prático, então por isso que eles pegavam peças de um do outro, e enfim, mas provavelmente foi esse Petzold, aqui, né, Petzold, que escreveu esse minueto, e ele está escrito em forma binária, que tem então a seção A e a seção B. Tá? Vou pegar então uma outra partitura. Agora a gente vai fazer um minueto do Mozart, tá? E aqui a gente também vou te dar um pouquinho de contexto histórico para vocês entenderem. O Mozart escreveu esse minueto com 5 anos de idade, tá? Então ele recebe esse estigma de geniosidade e realmente ele faz jus a esse adjetivo, tá? Então vamos ouvir. Vocês também vão perceber que ele vai ser composto por parte A, seção A, seção B. Geralmente essas seções, olha, principalmente esses compositores, eles colocavam uma barra de repetição, né? Volta lá para a seção A, depois parte, a segunda parte, volta para essa seção B também, tá? Então isso é interessante notar, tá? Volta. Legal, né? Legal. É, é interessante a gente começar a notar também algumas coisas que eu até não falei tanto no bar, mas existe uma estrutura musical que a gente vai chamar de motivo. O que é o motivo? O motivo é como se fosse uma estrutura musical que possa ser repetido durante a composição. Se vocês notarem, o Mozart escreve é sempre esse ritmo. Tara, ta, ta, tcha, tchara. Tara, tchan, 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 tchara. Então isso vai repetir. Tara, tchan, 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 tchara.
Aí às vezes ele vai dar uma variada, mas aqui a parte A, ele tem esse motivo e começa com esse motivo. Taran, tan, tan, tara. E a parte B também, ó. Tarantam, tarantara, tarantam, tarantara. Então, vocês percebem que, como eu disse antes, existe uma certa correlação entre as sessões, né? O compositor, assim, ele pode ser que de repente ele coloque uma ideia totalmente diferente, como a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, que o compositor vai colocar uma ideia diferente numa outra sessão, mas as coisas, quanto mais correlacionadas e mesmo que de repente não tenha essa correlação de tão intrínseca, vai ser melhor em termos de composição, né? Porque dá essa ideia de unidade, dá a ideia de continuidade, de que eu estou falando de um assunto e eu não interrompi o assunto no meio, comecei a falar. Não é uma coisa tipo assim, estou falando sobre aviões e como eles são construídos e de repente eu falo sobre navios e como afundar o navio, entendeu? Então, a gente tem essa ideia de continuidade musical. E aqui também, olha, se vocês forem pensar, o Mozart, ele tinha 5 anos e ele fez isso muito bem. Essa coisa da ideia de continuidade de ideia musical, né? Então ele fez o trabalho dele muito bem feito. E aqui, então, a gente tem parte A que começa aqui, vai até essa barra de repetição, volta, né? E aqui também, né? Parte B. Então, assim, a gente perceber que essas ideias musicais, elas são muito próximas, ajuda a gente a ler melhor. Porque aqui eu sei que essa musiquinha do taran tan 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 taran taran tan tan. Então, se eu entendo que essa ideia musical faz parte de toda a composição, já vai reduzir meu trabalho de leitura sei lá, não sei quantos por cento, mas muito grandemente, do que você simplesmente pegar e tocar sem entender essas estruturas. Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre forma musical, para que a gente consiga, de fato, ler mais rápido, tá? Leitura musical não é eu pegar notas aleatórias e conseguir tocar elas. Eu entender a estrutura e conseguir bater o olho. Quando bater o olho, já assim, numa leitura no geral, antes de sair tocando, antes de você colocar a partitura no piano para tocar, você conseguir já bater o olho e entender como é que é a estrutura, como é que a música vai funcionar, como é que tá constituído a composição, em que forma que ela tá e o que isso já vai reduzir o seu trabalho de leitura grandemente do que você, coloquei a partitura, vou sair tocando as notas. Não, esse entendimento racional antes da leitura efetivamente no piano é o que vai fazer com que você consiga ler coisas mais rápidas. E quanto mais você lê, quanto mais você vai entendendo essas estruturas, mais rápido e mais fluente você vai conseguir fazer. Vamos para a próxima forma. Deixa eu abrir aqui a minha partitura. A próxima forma que a gente vai falar, a gente falou da forma binária, a gente vai falar agora da forma ternária, tá? A forma ternária, só dá um contexto geral, e aqui eu vou abrir a partitura para vocês. A gente vai ter uma parte A, tá? Uma parte A, uma parte B e depois uma parte A de novo. Então a gente vai pegar essa parte A e vai repetir de certa forma do outro lado. Então a gente nem vai chamar de A essa terceira parte, a gente vai chamar de A, B, A', tá? Então, por que a linha? Porque essa repetição do A não precisa ser estrita, né? Não precisa ser 100% igual, né? Então, mas eu tenho que ter uma ideia musical que vai remeter à primeira parte. A parte A, então a gente tem a A, B e a'. Aí aqui já vai entrar algumas coisas que vão facilitar a nossa leitura. E assim, quando vocês mais conseguirem perceber numa primeira vista essas estruturas mais rápido, vocês vão conseguir ler elas, tá? Eu vou só compartilhar com vocês. A gente vai começar com uma música do Schumann, do Álbum da Juventude,
tá? Ah, vamos lá, vamos ouvir ela, eu vou passando e vocês tentem ouvir isso e tente já entender essa estrutura. Essa estrutura. Pera aí, deixa eu só voltar aqui. Ótimo, ótimo. Aqui nessa estrutura ternária, tá? E o Schumann, né? O Schumann, não só o Schumann, mas os compositores do romantismo gostavam muito dessa forma A, B, A linha, né? Mas o Schumann em especial, porque ele gostava de compor peças em formas pequenas. Ele compôs sonatas, compôs coisas grandes, mas ele tinha uma preferência especial de compor pequenas formas, né? E aqui, olha, ficou muito claro, acho que vocês ouvindo já deu para perceber, né, que a primeira parte, tá aqui, né, a primeira parte. E aqui tá em alemão, né, mas uma tradução, assim, eu não sei falar alemão, mas seria mais ou menos, essa primeira parte é essa coisa mais triste, né, e aquela segunda parte alegremente. Ele muda completamente o caráter e depois volta para fazer como no início, tá? Então, aqui ficou muito claro essa coisa do A, B, A linha. Agora, esse A linha que é legal, e aqui que eu vou falar para vocês. E aqui vocês podem percebendo o que acontece com a música que vai fazer com que vocês leiam mais rápido. E às vezes são coisas que são sutis e que vocês vão ter que ouvir e perceber na partitura. Por exemplo, aqui a melodia é Lá, Ré, Mi, depois Fá, Sol, Mi. Quando volta numa linha aqui, que é essa parte, a melodia vem para a mão esquerda, ó. Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi. Lá, Sol, Fá, Ré, Si. É a mesma melodia que vai acompanhando aqui em cima na mão direita. Tá? Olha só que legal. Então, o Schumann aqui, ele começa a música de um jeito, né? Super triste, dramático. Depois ele faz a parte B completamente contrastante, super alegre, com uma outra figuração rítmica, né? Então aqui tem essa figuração do tá, taratá, taratá, né? Então, e depois quando volta super triste e dramático e com a mão esquerda fazendo a melodia. Então, perceber isso, por exemplo, aqui você já percebendo que a mão esquerda faz a melodia, você já automaticamente vai projetar ela maior, né? Então, e vai conseguir ler mais rápido porque você já sabe que as coisas mudam aqui, tá? Então, isso que é importante. Né? E ele muda também um pouquinho a textura, porque aqui ele faz esse acompanhamento na mão esquerda, que é com essas notinhas, mas depois ele muda aqui. Mas tem alguma coisa a ver, a parte A com a parte A linha, né? Tem a mesma música ali dentro de alguma forma, tá? Então essa parte, essa melodia do Schumann está escrito nessa forma ternária, tá? Agora, outra música, agora eu vou pegar uma do Grieg. Essa também tem uma forma bastante... Essa música
é a forma A, B, A, bastante contrastante, a parte A da parte B. E geralmente essas peças que são ternárias, têm essa estrutura ternária de composição, é, elas têm a parte B muito mais contrastante. Então vamos ver? Espera aí, isso. Agora a parte B. Muito bem, muito bonita essa peça, né? Faz parte do álbum das peças líricas do Grieg e são peças muito bonitas, de um determinado nível de piano, porque assim, elas não são tão difíceis para tocar, algumas são super difíceis, mas uma grande parte não. E são peças super bonitas e vocês perceberam que onde que tá a parte A, B e A, né? Então a parte B, ele coloca até intermezzo aqui, né? Na parte B e depois volta para a parte A, né? Quando vem para cá. E agora, olha, a gente pode notar algumas coisas. Quando volta para a parte A, não volta para o começo da música. O começo da música é tam tam taram tararam tam, né? Não volta para isso daqui, porque volta para a partir daqui. Tam tararam pam pam pararam, né? Então é importante a gente perceber que no caso aqui do Grieg, esse A linha não é uma repetição do começo, né? Ele começa a partir de outro lugar, né? E aqui, deixa eu só conferir no embaixo, né? Ele faz a partir, na verdade, ele pega uma ideia, assim, ele não pega a ideia completa da parte A, né? Então, assim, mas é importante a gente saber de onde que ele está pegando a ideia. Por quê? Porque aí quando você está tocando e você está lendo à primeira vista, você bate o olho e você já fala, eu já toquei isso em algum momento da peça, tá? E essas peças ternárias, ela tem disso. E a parte B, por exemplo, você viu que ela é totalmente contrastante aqui, né? Então ele mudou o caráter, ele mudou
a estrutura para realmente ter uma diferenciação, tá? E outra coisa também que é importante é vocês irem percebendo as repetições, onde que repete, o que repete o que. Por exemplo, aqui na parte A, a estrutura ela se repete, esse mi, ré, do, si, do, mi. Depois, ó, ele vai repetir aqui, olha, nessa partezinha, ó. Si, mi, ré, do, si, do, mi, né? Então, assim, é interessante vocês sempre notarem essas repetições, e essas repetições vai fazer com que vocês entendam um pouco melhor a estrutura, e esse entendimento de forma também vai fazer com que você bata o olho, entenda a forma, entenda como é que a música está estruturada. Entendendo como é que a música está estruturada, você consegue tocar muito mais fluido a uma primeira vista, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Aí a gente tem as outras formas um pouco maiores. Querendo ou não, né, as outras formas sempre vai ser mais ou menos derivado dessas daqui. Então, por exemplo, a gente fosse pegar o nosso famoso rondó, ele vai ser um desdobramento das formas binárias, ou, né, porque tem uma estrutura específica, então é um desdobramento. Ou até a forma sonata é um desdobramento da forma ternária com muito mais complexidade, né? Aqui eu tô fazendo só uma comparação de uma coisa e outra, né? Então as outras formas musicais, e quem sabe numa próxima aula eu posso falar mais específico, né? Mas aqui eu queria focar um pouquinho mais na prática, de como que a gente pode conseguir fazer isso, tá? E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer tema que vocês acham pertinente a gente abordar aqui, me passem, que quem sabe eu posso me dedicar um tempo para preparar alguma aula para que vocês realmente, para que vocês possam entender um tema específico. Mas só para eu concluir então aqui, estudem essas coisas de estrutura musical, de forma, porque quanto mais caixinhas na sua cabeça de conhecimento musical você tiver, mais fácil vai ser a sua leitura. Então a leitura não é simplesmente eu botar a partitura na frente e já tocar. É você parar alguns segundos, analisar a partir do seu conhecimento prévio e correlacionar com tudo aquilo que você já aprendeu. Consequentemente, quanto mais coisas que você já tenha aprendido, quanto mais conhecimento você já tenha colocado dentro de uma caixinha dentro da sua cabeça, mais fácil vai ser você tocar aquela música fluentemente, tá? Então fique atento sempre às repetições e às ideias contrastantes. Então entenda que sempre vai existir isso dentro de uma música e é isso, tá? É interessante quando vocês estiverem lendo e quando vocês já tiverem com a estrutura na sua cabeça, e percebendo, olha, agora a gente já está na parte B, agora a gente já está fazendo a parte A linha, né? Então tenta sempre estruturar essas coisas na sua cabeça, que a fluência da leitura vai ser cada vez mais fácil. Bom, nos encontramos numa próxima aula. E é isso, gente. Tchau, tchau.